cuidar de pessoa idosa não é tão fácil. E muitas vezes você chega com alguns problemas, às vezes de casa e família, e a gente tem que deixar tudo lá fora para poder oferecer um bom trabalho para eles, né? O cuidado, né? O carinho, a atenção. Então eu tenho procurado assim, dar o melhor de mim em benefício deles, né? Mesmo apesar de ser muito difícil. Embora algumas histórias aqui sejam tristes, mas nós sabemos que são pessoas que contribuíram de alguma forma, em algum momento, com a sociedade também. Então a gente pensa primeiro no ser humano que é, independente dos seus atos, se ele fez certo, se fez errado, não cabe a nenhum de nós fazer esse julgamento. Então, quando a gente acolhe qualquer idoso, o nosso olhar é um olhar humano, de pessoa para pessoa, de se colocar no lugar do outro para poder ver de que maneira vai tratar ele da melhor forma possível para ele se sentir gente ou se renovar de novo, porque muitos chegam em condições de vulnerabilidade social tão gravíssimas que chegam em depressão. Às vezes tem idosos que demoram até 30 dias para poder sair desse momento depressivo, para poder se adaptar ao lar. O lar São Francisco de Assis, ele é fruto de uma entidade religiosa chamada Instituição Espírita, Voz Espírita Campanha de Caridade Cristã. Um dos seus fundadores principais é Adécio Silva Baiano. Com o passar de alguns anos, não muito longos, se percebeu que na cidade tinha muitos idosos abandonados. E aí daí, o seu Adécio Baiano reuniu com a Assembleia Geral da entidade religiosa e aí pensaram juntos para poder acolher esses idosos que ficavam em condições de rua, necessitados. Na época não tinha socorrão, não tinha benefício para o idoso. E aí, com essa ideia, logo encontraram parceiros, né, que abraçaram essa causa. A ideia da construção de um abrigo correu na cidade. Trabalhamos em regime de plantão. Então, são 3 cuidadores neste plantão A e 3 cuidadores no plantão B, que é dia sim, dia não. Então, no total, são 6 cuidadores, para uma demanda de 34 idosos, que a maioria são idosos de dependência 3, que precisa de alimentação na boca, banho, tudo. Então, assim, o número hoje é insuficiente de trabalhadores para atender uma demanda tão grande. Então, a gente ainda está necessitando, né, adquirir mais autonomia financeira para poder contratar mais mão de obra especializada para dar a qualidade de vida que eles merecem. Então, e aí nós contamos com 2 técnicos de enfermagem diário, também para o plantão, aí somando dá 5 pessoas. Aí mais uma enfermeira, 6. A médica que vem uma vez por semana, aí 7 profissionais ao todo. Mas sempre tem voluntários, né, que vêm à casa, uns para a cozinha, outros para ajudar com banhos idosos. A gente está de portas abertas com a sociedade de forma geral e, sobretudo, com as instituições de nível técnico e superior, onde a gente permite que eles usem a instituição como campo, escola campo. Tem um cuidador que ele formou agora, que ele veio a estágio, seu Gerivan, e hoje é cuidador da nossa instituição, mas já está certificado. Então, assim, a gente dá oportunidade para quem a gente percebe, né, que tem valores, princípios, e, acima de tudo, tem o seu currículo, né, atualizado com o curso devido à sua área de atuação. Eu, antes de vir a ser cuidador, eu trabalhava como vigilante. Eu trabalhava com a doutora Paula Rezende e há alguns anos de trabalho eu acabei ficando doente, né? E aí fui em busca de tratamento e aí ficou difícil, porque quem passa por cirurgia, às vezes fica difícil de conseguir um trabalho nessa área, né? Aí foi do momento que eu já vinha trabalhar como voluntário aqui, né? E aí fui convidado a trabalhar ser cuidador de idoso, né? E aí eu não pensei 2 vezes e abracei a causa, né? E aí eu já trabalhava antes assim como voluntário, né? Antes de trabalhar aqui e já gostava, né, de trabalhar com idosos. E aí eu fui só ingressando cada vez mais, né? Fui tomando experiência, né? E é um trabalho edificante, né? Cuidar de pessoa idosa não é fácil, é muito difícil, mas
Primeiramente, a gente tem que avaliar também, né, que é um trabalho que a gente tá caminhando para esses fins também, né, ser uma pessoa idosa, né. Então a gente acho que eu mais por esse lado também, né, de poder já oferecer um pouco de mim, enquanto a gente está em condição de poder oferecer um trabalho, né. Então, foi muito importante, né, cuidar de pessoas idosas, até porque já estou aqui esse tanto de ano, né, e não é fácil. É um desafio, né, cada dia que a gente trabalha é um desafio. Mas, no geral, voluntários, escola até que traz já cuidador, a gente vai observando. Eles vêm como voluntário, a gente vai observando se tem perfil, se ele gosta do que faz, se ele trabalha com empenho, com disciplina, vai observando não só o perfil profissional, mas sobretudo ele como pessoa, né? Como é que ele se relaciona com um colega, por exemplo. E aí daí a gente vai, não, vamos chamar o João, por exemplo, ele é voluntário aqui, ele tem o curso de cuidador, já vem nos ajudar uma vez por semana, vamos dar uma oportunidade para ele. Aí a pessoa vem, a gente dá a oportunidade e observa. Por exemplo, o caso do seu Gerivan. O Gerivan vinha como estágio, somente no domingo, domingo sim, domingo não, e a gente precisou do cuidador. Recorreu a ele. Ele chegou, a gente já conhecia o trabalho dele, e aí deu certo. Ele está aí hoje trabalhando. Através desse trabalho, a gente ganha muita experiência, né? Porque todos eles já passaram também por muitas coisas e passa para a gente também, né? Os seus anos de vida, né? Então isso é muito gratificante, né? A gente, além do pouco que a gente já aprendeu, e a gente aprender com eles também, né? E ter a humildade, né, de poder ouvir o idoso, saber o que ele tem para contar para a gente, o que, que a história que ele passou, né, que está passando, para a gente poder ouvir, né, e poder fazer alguma coisa em relação a essa situação, né, porque cada um tem um histórico diferente do outro, né. O primeiro dia que eu vim trabalhar, na época, foi muito difícil porque era 50 idosos que tinha que cuidar, né, e na época foi muito difícil porque como assim, cuidar de uma pessoa é fácil, né? Agora você cuidar de 50, assim, do momento você vem cuidar de 50 pessoas, porque na época não tinha outras pessoas para ajudar, né? Assim, como cuidador, eu tinha que carregar, banhar, fazer todo esse processo. Então, no início, assim, para mim foi muito difícil, né? Então, eu lembro desses momentos, né, que eu passei aqui, né, para até ganhar experiência para cuidar desses idosos, né? Foi muito difícil, né? Tem a questão deles quando tem uma intercorrência, acontece a intercorrência que tem que sair um, fica só dois, aí fica mais pesado o trabalho, diminuiu a equipe, né? Aí é um desafio muito grande, porque às vezes, ainda digamos que ainda não banhou o idoso pela manhã, são 34 idosos, aí tem que dar banho nesses idosos. Nossos cuidadores dão o banho no cuidador masculino. A equipe da enfermagem, eles banham as idosas, então assim, existe uma parceria muito grande aqui dentro. E termina, quando tem algum desfoque, alguém dali ajuda aqui e vão se alinhando entre si e dá certo. Mas assim, é um desafio grande porque diminuiu o funcionário dentro da casa. E o outro desafio, assim, também é quando, por exemplo, um idoso tem que fazer um exame fora da instituição. É a mesma história, né? Aí desloca, né? Ou então tem um idoso que ele está com alta complexidade, e aí às vezes até para dar o banho, aí então um segura, o outro banha aqui, tem toda uma logística para dar certo. Então, outro desafio, né? Que se fosse prático, duas pessoas daria conta, uma auxiliava e outra banhava, mas o idoso às vezes não quer aceitar. Aí, então tem que ser contido de forma, né, que não agride o idoso também, tem que ter todo esse cuidado. Então, assim, eles também têm essa preocupação. Será que eu estou maltratando o idoso? Porque eu peguei nele, segurei ele? E foi necessário. E quando nós temos um paciente também que é um idoso paciente psiquiátrico que tem, ele banha por conta própria, age por conta própria, e quando ele está em crise, ele agride os cuidadores, já bateu em cuidador. E o cuidador não pode reagir, jamais, entendeu? Porque senão ele que perde o emprego dele, é processado e tudo. Então, assim, todo cuidado é pouco. Então, nós temos alguns idosos que são agressivos, infelizmente. Faz parte, né, da nossa história, né? A gente, às vezes, chega na idade, alguns amolecem o coração, né? Outros não, ainda são endurecidos. E quando toma médico controlado, principalmente. Eu vim trabalhar aqui e já tem mais de 3 anos. Vai fazer, dia 7 vai fazer 3 anos que eu estou aqui na casa. Aí aqui, quando a gente coloca o pé aqui dentro, mesmo que você não esteja, né, diretamente, mas já é cuidador, porque não tem jeito. Você chega aqui e você já passa a cuidar. Aí cada dia que passa, mais eu gosto dessa função, né, desse trabalho. Eu acho lindo, inspirador. Os idosos que
às vezes moram sozinhos e tem muita necessidade de ter alguém, né, para cuidar deles, ou até mesmo na questão de conversar, porque eles se sentem sozinhos. Aí muitos ficam doentes só do fato da solidão, né? É por isso que isso me inspirou, porque lá na minha rua tem muitas idosas que moram sozinhas. E no meu tempo quando eu estou em casa, sempre eu dou um pouquinho do meu tempo. Eu saio de casa e vou lá para dar atenção para elas. E aí você precisa de ter muita paciência, porque você vai oferecer comida, ele não quer. Aí você tem que ter toda uma dinâmica para ver se ele consegue se alimentar. Porque se você não tiver paciência, simplesmente você deixa para lá. Ah, não, não quer. Quando eu chego aqui, a primeira coisa, antes de mais nada que eu faço, passo lá no pátio e vou cumprimentar os idosos. Primeiro, para mim, é sagrado. Se eu não fizer isso, só se for assim, tiver uma emergência muito, para mim não ir lá, porque a minha primeira missão é ir lá. As pessoas que vêm aqui visitar, muitos mudam. Só chegarem aqui, eles mudam do jeito de ver que a vida é diferente. Porque eu mesma já conversei com um rapaz aqui que ele disse que mudou a vida dele do momento que ele entrou aqui para ajudar como voluntário. Ele era voluntário. E ele disse que antes ele via a vida totalmente diferente. Ele imaginava que nunca ia poder fazer isso, nunca ia poder arrumar uma cama, né, cobrir uma cama para um idoso, dar uma comida para alguém, dar um copo de água na boca, que achava que isso para ele era assim. Aí, a partir do momento que ele entrou aqui, ele mudou. Aí, hoje, ele já vê isso diferente. Ele diz que não faz por obrigação. Se um idoso pede um copo de água para ele, um copo com água, ele diz que já não dá mais assim só porque eu tenho que dar. Ele diz que sente o prazer de estar fazendo isso. Também é quando tem um idoso que tem que ir para o hospital ou consulta, que aí os cuidadores, né, a gente, infelizmente, aqui a gente não pode, a casa não pode manter muitos cuidadores, então só são 3. Aí sempre tem que se deslocar um daqui para ir acompanhar o idoso que sai, para uma consulta ou para um exame. E aí, quando está internado, tem que sair, no caso vai um, tem que ficar, aí fica só 2, né? Aí é menos cuidadores, aí essa é a maior dificuldade. O que mais me toca aqui é a falta dos familiares deles, que eles conversam com a gente, que muitas vezes a pessoa vem aqui, fica com medo de vir aqui no lar, porque não tem nada para doar. E muitas vezes eu falo para a pessoa, quando vem aqui, muitas vezes a doação maior é um tempo que ele tem para tirar com os idosos, porque muitas vezes 5 minutos com o idoso é melhor do que você trazer uma roupa, um mantimento. É bom, mas para eles é mais grandioso a presença da pessoa, uma conversa, um diálogo, que eles não têm. Quando eles chegam aqui, eles ficam muito alegres quando conversam com alguém. Bom, eu trabalhava na casa do Adesto Baiano, que é o que começou isso aqui, né? E aí ele me gostava de trazer aqui, né? Chegou aqui e perguntou o que eu queria fazer, das coisas aqui, né? Falei que queria lavar a roupa dos velhinhos, dos idosos, né? E aí eu trabalhava na casa dele, aí saí de lá e vim trabalhar aqui. Foi assim que eu começou, sabe? Aí eu comecei, chegou o tempo do aposento, me aposentei, e aí depois fiquei por aqui mesmo. Antigamente, eu já vinha aqui de vez em quando. Minha filha vinha da Bolívia aqui do Brasil. Vinha só passear, vinha um irmão e vinha uma prima que morava ali. Era assim que eu fazia. Era assim, eu vinha, palestrava, conversava, tinha um amigo meu muito amigo mesmo. Nós andávamos esse mundo todo. Eu achava muito bom isso. Mas eu queria vir para cá. Parece que era uma coisa assim. Aí quando eu vim, passou poucos tempos, eu adoeci de novo. Agora o que mais me prejudica é essa dor no joelho. Essa dor no joelho me deixa tão aborrecida que ela é permanente. Ela me vê um pouquinho depois de novo, sabe? Aí com dor a gente nunca é feliz, nunca é contente. Às vezes eu canto, às vezes eu choro, às vezes eu me reclamo, às vezes eu vou contra as pessoas. E todo mundo é assim, ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem um momento que a gente toca no teu ponto fraco, você não está muito bem, você não tem jeito para você não dar uma patada, né? Todo mundo tem essa hora difícil e hora de alegria, né? Mas é assim, a gente convive com pessoas de todo jeito, de todas as idades, muitas vezes mais pior, mais agitado que a gente, às vezes mais calmo. E assim que a gente vai levando.
Eu me sinto bem porque todos aqui gostam de mim. É verdade. Tem pessoas que chegam e admiram. Rapaz, mas todo mundo gosta de você. Eu digo, por quê? É porque eu acho que eu nunca fiz mal a ninguém. Eu tinha meu critério. E como tenho. Se hoje eu não tenho família mais, né? Porque a sorte era essa. Eu me conformo, já. Eu fui o primeiro técnico aqui do Lar São Francisco, né, pela saúde do idoso da prefeitura. Já tem aproximadamente uns 5 anos. E a gente vem, quando a gente olha esse ambiente assim, a gente acha estranho e tudo. Aí eu me dediquei muito, comecei a fazer enfermagem, que eu sou técnico, comecei a fazer enfermagem e estou me especializando na saúde do idoso. Eu acho que um paciente comum é mais aquela rotina, porque ele vem procurar para a gente. E já o idoso não, a gente já tem que oferecer para ele um cuidado maior, uma atenção mais dedicada a eles, que eles estão aqui não só por motivo da doença dele, mas sim do fato da família abandonar. Muitas vezes aqui não é um abandono, aqui é só não ter tempo para eles, não tem? Porque muitas vezes o pai tem tempo para o filho, mas o filho não tem um tempo para o pai. O povo pensa que aqui é uma instituição, um abandono, mas não. Se a pessoa de fora vier aqui dentro e ver como é que é o cuidado com o idoso que a gente tem, que é um banho, uma alimentação na hora certa, a troca de roupa, o medicamento correto, um curativo bem feito, ele vai ver que aqui, ele não deixou aqui como abandono, mas sim com um cuidado maior de que fosse cuidar lá, com a família estivesse cuidando. Mas é na conversa, dando atenção, ouvindo ele, né? Não só chegando e dando as medicações, fazendo curativo, não. Brincando, de vez em quando, conversar com um, perguntar como é que tá, como dormiu, puxar como se fosse da família, para ele sentir que a gente é da família. Se a gente se torna realmente, né, da família. Mesmo sendo profissional, mas a gente se torna da família. Cuidar de idoso é difícil. Olha, para você entender um idoso desse daí, eu vou te falar. Você tem que ter muito jogo de cintura, ser muito paciente. Porque um idoso não é brinquedo, não. O cara que você levar a comida, ele tá a mão na comida, no prato de comida, no café que você vai trazer, muitas vezes quer bater na sua cara. Lutar com idoso não é fácil, não, filha. Lutar com idoso é muito difícil. Eu acho difícil. E não é fácil. Quantas pessoas não tem naquela situação que não pode andar, não fala, tem deles que não fala de jeito nenhum. E tem de todos os tipos, né? Tem deles que não falam, mas faz né? Faz uma cena, a pessoa compreende. Que eu mesmo compreendo. Porque, olha, tem noite que eu durmo, velho, mas tem noite que eu não durmo de jeito maneiro. Passando eu todo dia andando aqui. Que é melhor do que ficar ali só cochilando, sabe? Porque cochilando você pode cair e quebrar a cara. E você fica andando assim, senta no banquinho daquele dali, vai para ali, vai para lá. Tocava violão, tocava guitarra, graças a Deus, né? E cantava, fazia música. Eu vi a pessoa uma vez eu fazia música com ele, era assim. E o que que deu? Fiquei na situação dessa, eu vou dizer, não sei o que, não eu vou falar nada disso. Eu sempre botava para me ler, mas a minha vocação era só em cantar. Mas nem cantora eu não fui ser, só no banheiro. Eu me arguei, te ofendi. Perdoa, meu amor, que ele fiz. Eu não posso viver longe de você. Sem você eu não consigo ser feliz. Você tem que dar toda a semente, virou semente. No coração virou raiz. Teve a saudade no meu peito, mas não tem jeito. Deixou na minha alma cicatriz. Cuidar é amar sem falsidade, é a primeira, viu? Amar sem falsidade não é amar, não é porque seja homem amar mulher, isso, aquilo, não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí depois, ama a Deus sobre todas as coisas e peça ao Senhor Deus mesmo, que Ele é que nos dá tudo, e pedir para Ele, Senhor, me dê o que eu preciso aqui na terra. Aí você sabe o que, é que você precisa aqui na terra? Ó, é saúde, felicidade, o trabalho seja bem, qualquer trabalho. Você tem que ter amor. Amor pelo que faz, respeito pela pessoa idosa, ter muito carinho por ele. Eu acho que é amor, gente.
eu acho que é amor, eu acho que isso resume tudo. Porque, né, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas assim, eu quero estar do lado deles, eu quero ajudar, né? E alcançar uma meta deles quando eles conseguem alguma coisa, né, com a nossa ajuda, eu acho que isso é importante mesmo. A primeira coisa tem que ter amor pelo que faz. Porque mesmo que você ganhe, digamos, um valor, né, expressivo, mas se for só pelo dinheiro, sem amor, sem carisma, sem nada, o seu paciente ou o seu cliente, ele não vai sentir algo verdadeiro. Então, o cuidador ele precisa, sobretudo, emanar amor. Ele tem que passar a energia dele para a pessoa. E essa energia tem que ser boa, tem que ser positiva. Tem que ser aquela envolvente que você se sinta realmente abraçado, mesmo sem abraçar. E pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Preciso encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim. Preciso encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim.